Amém. Boa noite aos irmãos. A graça e a paz seja com os irmãos. Amém. Quão poderoso é nosso Deus. Amém, irmãos. E quão maravilhoso é o teu nome. E o que Deus ele quer de cada um de nós é obediência, é submissão, é desejo em buscá-lo. É assim como o salmista ele declara: assim como a corça anseia por água, assim eu tenho sede de ti, Senhor. E que essas palavras elas possam tornar realidade em nossas vidas. Amém, irmãos? Que você a todo instante deseje estar na presença do Senhor e que você não saia nunca deste lugar. Amém? Eu convido você a estar abrindo em Mateus, no capítulo 5, versículo 1 ao versículo 3. Mateus, no capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 3. Novamente, mantenha o seu coração, a sua mente. Eu sei que chega no domingo à noite, a gente já está cansado, já está sobrecarregado com o restante da semana. Mas este é o momento, irmãos, que o Senhor ele fala conosco através da sua palavra. Então peça a Deus que Ele prepare o seu coração para recebê-la e que ela venha mudar o seu comportamento, a sua atitude, a sua decisão diante do Senhor. Por isso, antes de lermos, mais uma vez, vamos orar ao Senhor. Feche seus olhos. Pai amado, nós estamos diante, ó Pai, da Tua Palavra. E nós te pedimos, ó Deus, que o Teu Espírito Santo esteja iluminando, ó Pai, a nossa mente, nos dando entendimento, ó Pai, discernimento, ó Pai, da Tua Palavra. E que possamos, ó Pai, compreender a Tua mensagem hoje, nessa noite, ó Pai. E que ela, Deus, venha a nos mudar, ó Pai, por completo, ó Deus. Que a nossa, Deus, perspectiva, Deus, de olharmos para este mundo, ela seja mudada, ó Pai, pela Tua Palavra. E que os nossos olhos sejam fitos no Senhor, ó Pai. E que jamais, ó Pai, nos desviamos, ó Pai, da Tua presença. É isso que eu te oro, Deus, prepara o nosso coração, prepara a nossa vida, ó Pai. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. E a palavra de Deus, ela nos diz: vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles... Novamente, bem-aventurado os pobres em espírito, pois deles... Amém, irmãos? E hoje eu queria falar exatamente sobre isso, sobre bem-aventuranças. Eu creio que o desejo de todos neste mundo é de sermos bem-aventurados. E bem-aventurado significa feliz é o homem. Feliz é o homem que os pobres em espírito. E por mais que a gente entenda que neste mundo nós teremos aflições, por mais que nós compreendemos que a palavra ela nos revelou que em todo lado nós seremos tentados, nós seremos provados, nós seremos afligidos, e que este mundo ele não irá proporcionar para nós uma plena alegria. Muito pelo contrário, as dificuldades, ela a todo instante irá tentar roubar a nossa paz e tentar roubar a nossa alegria. E por mais que a gente compreenda isso, e certamente nós temos vivido isso nestes tempos, mas eu quero compartilhar uma palavra
com os irmãos que não importa o cenário, irmãos. Não importa esses tempos serem difíceis. Não importa as provações elas estarem próximas de nós. Nós podemos ser bem-aventurados no Senhor. Amém? Amém. Você crê nisso? Amém. Então diga, no Senhor, eu posso ser bem-aventurado. Amém. O Senhor, Ele é o motivo da nossa alegria, irmãos. O Senhor, Ele é o motivo da nossa alegria. E Jesus, Ele foi o maior pregador sobre as bem-aventuranças. Ele foi o maior pregador da felicidade. Na verdade, o cristianismo, ele é o próprio convite para a verdadeira alegria. O cristianismo, ele é o próprio convite para o prazer. E é interessante que o cristianismo, ele impulsiona a felicidade, independente do contexto. Não importa a situação, não importa o contexto, não importa o que o indivíduo ele está sofrendo e sendo afligido. Se ele estiver firme no Senhor, se ele estiver firme nas promessas do Senhor, ele é capaz de ser bem-aventurado. E o que diferencia o cristão do mundo, irmãos, é exatamente isso. É que o mundo ele pode desmoronar ao redor, mas ele ainda é capaz de olhar para o Senhor e dizer: Senhor, Tu és o motivo da minha alegria. Conforme Neemias, certa vez ele declarou: a alegria do Senhor é a nossa força. E este texto de Mateus é um dos maiores sermões da história. De todos os pregadores que já passaram por essa terra, que é o sermão da montanha. E ele abre o sermão da montanha justamente falando sobre ser bem-aventurado, sobre ser feliz. E o interessante é que o homem constantemente, ele busca pela felicidade. Na verdade, a vida humana, ela consiste na busca por ser feliz, na busca pelo prazer. O interessante é que na parte da manhã, nós mencionamos sobre quando o apóstolo Paulo, ele nos fala lá em Coríntios, ele diz que as coisas que a gente vê são transitórias e passageiras. Então o homem ele sempre corre atrás de felicidade, ele sempre corre atrás de prazer, mas ele sempre corre atrás de coisas transitórias e passageiras. O hedonismo é uma filosofia, é uma teoria em que nos ensina que o comportamento humano ele é determinado por desejos de aumentar o prazer, de aumentar a alegria e diminuir o sofrimento. Então é como se o fim último do homem fosse o prazer, fosse o contentamento, a alegria. E este desejo ele tem regido toda a humanidade. Mas a questão, irmãos, é aonde as pessoas têm buscado os prazeres, aonde a alegria tem sido buscada: no dinheiro, na fama, no sucesso, nas coisas externas, nas riquezas, nas amizades, na diversão. Entenda que Salomão, ele buscou todas essas coisas, até um certo dia ele parar e olhar e dizer: isso tudo não passa de o quê? Vaidade. O problema, irmãos, não é buscar a felicidade. O problema não é buscar o prazer.
Mas o problema é quando nós buscamos a felicidade carnal. O problema é quando nós buscamos o prazer em coisas externas. Buscamos satisfação em coisas passageiras, em coisas transitórias. Porque a busca pela felicidade, ela só é encontrada em quem? Amém. A busca pela felicidade, ela é encontrada em Deus. E o interessante é que eles comprovaram que a felicidade, na verdade, é uma das maiores pesquisas comportamentais em que eles estudam qual que é o grande motivo da felicidade na vida do homem. Até que uma universidade, ela fez uma das maiores pesquisas comportamentais estudando, e ela encontrou que um dos maiores motivos, se não o maior motivo, humano falando, é encontrado em relacionamento. Então as pessoas que se relacionavam mais com amigos, com família, com filhos, eram pessoas mais felizes. E consequentemente, elas viviam muito mais por causa disso. Porém, irmãos, o segredo não está apenas no relacionamento com o próximo. O segredo não está apenas no relacionamento com o homem, mas o segredo está em se relacionar com Deus. A verdadeira alegria nós encontramos somente no Senhor. O verdadeiro prazer nós encontramos somente em Deus. Hoje, na parte da manhã, nós falamos que o prazer do homem sempre será glorificar a Deus para sempre. O homem, ele foi criado por ele foi criado para ele foi criado por isso. E tudo que foge desse propósito, tudo que foge dessa ideia, tudo que foge do que Deus ele planejou para nós, resulta em sofrimento, resulta em frustração. Eu queria separar algumas reflexões com os irmãos. A primeira é que a verdadeira felicidade, ela sempre vai ao contrário do que o mundo acredita. A verdadeira felicidade sempre vai ao contrário do que o mundo acredita. Irmão, Jesus nesse sermão da montanha, ele vai continuar falando sobre as bem-aventuranças. Ele fala: bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os humildes, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os puros de coração, os pacificadores, os perseguidos por causa da justiça. Ele contraria todos os ensinamentos. Na verdade, tudo que o mundo ele entendia por felicidade e por prazer. Porque a felicidade do mundo está em você conquistar, está em você reinar, em você ter poder, em você ter glória, fama, sucesso, reconhecimento, diversão, riquezas. Mas Jesus vem e diz, e eu aposto que isso é o que contrariava aquelas pessoas, isso é o que deixava aquelas pessoas sem entender. Jesus ele diz: bem-aventurado, feliz é o pobre de espírito. Feliz é o pobre de espírito. Então, irmão, ser feliz é abraçar para si aquilo que o mundo rejeita, aquilo que o mundo nega. Jesus ele diz: bem-aventurado é o pobre, é o que chora, o perseguido. Então, feliz não é aquele que tem muito diante de Deus, mas feliz é aquele que tem pouco, aquele que sabe que tem pouco em si.
Feliz não é aquele arrogante, autoconfiante, que acha que ele não precisa mais aprender, que ele já está num nível elevado de santidade, que ele não precisa mais ir à igreja, que ele não precisa mais aprender da palavra. Não. Jesus ele diz: bem-aventurado é o humilde e pobre de espírito. Feliz não é aquele durão, insensível, que não se sensibiliza com o próximo e com os outros. É aquela pessoa que, pela sua dureza de coração, certamente ela não vai ser magoada, ela não vai se decepcionar com outra pessoa, é uma pessoa fria, dura, não. Jesus ele diz: bem-aventurado é aquele que chora. Bem-aventurado não é aquele que não renuncia o seu ego, da sua moral, do seu direito, aquele que não abre mão de estar certo, aquele que cobra a todo instante: eu estou certo e eu tenho que receber isso. Não. Bem-aventurado é o manso. É o manso. Feliz é aquele que é puro de coração, e não aquele que busca tirar vantagem em cima de todos. Percebeu, irmãos? Os irmãos perceberam? Enquanto o mundo ele fala para você conquistar a sua vida, enquanto o mundo fala: olha, você tem que ficar sem dormir, a sua paz tem que ser tirada para você conquistar a sua vida e você ser alguém neste mundo, Jesus ele diz: feliz é aquele que perdeu a sua vida por causa de Cristo. Porque no final, o resultado também é diferente. No final, o resultado também é diferente, porque é que aquele que perdeu é aquele que vai ganhar. Porque aquele que se humilhou é aquele que vai ser exaltado. Aquele que foi humilde, esse será exaltado. Aquele que abriu mão, este que vai receber. Jesus ele diz, irmãos: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. A verdadeira felicidade do homem, ela vai ao contrário do que o mundo ensina e do que o mundo ele vive. E também ela não está em coisas externas, mas está em coisas internas. Jesus, ele não diz que o dinheiro, ele traria alegria plena. Não são os ricos bem-aventurados por causa da riqueza. A felicidade, irmãos, não está centrada, e quando ela é condicionada em coisas externas, é neste momento que a gente se frustra. É nesse momento que a gente se decepciona. As riquezas, elas nunca irão satisfazer um homem, porque a riqueza um dia ela se vai. A riqueza você não carrega ela para sempre. A riqueza ela perece. Nem toda a riqueza deste mundo poderá preencher o nosso vazio. A verdadeira alegria não está em posses de bênçãos, em ter o carro do ano, em ter a casa maravilhosa, com a cozinha toda mobiliada, né, mulheres? Homens, ter o carro de última geração. Não. Mas a verdadeira alegria está em ter intimidade com Deus. Salmo 144 diz: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Então o homem ele pode morar em palácios, ele pode desfrutar de riquezas, ele pode ter o domínio sobre todas as coisas, mas se ele não tiver Deus, ele não tem paz.
ele não tem alegria, ele não tem contentamento. Ele pode ter tudo neste mundo, ao mesmo tempo, ele não terá nada. A verdadeira felicidade é poder se deleitar no Senhor e alegrar em satisfazer a sua vontade e desfrutar de Deus, porque Deus, Ele é a nossa esperança. Amém, irmãos? Deus, Ele é a nossa esperança. Deus, Ele é o nosso refúgio. Deus, Ele é a nossa alegria, a nossa paz, o nosso contentamento, a nossa rocha, a nossa fonte. Receba para si, irmãos, a bem-aventurança, ser feliz. E você pode ser bem-aventurado, amém? Você pode ser feliz. E a bem-aventurança, ela não é apenas uma promessa futura, mas a bem-aventurança, ela pode ser uma realidade em nosso tempo presente. A bem-aventurança, ela pode acontecer hoje. Você pode viver essa felicidade. Mas Gabriel, as coisas estão difíceis para mim. Eu ainda vou chegar em casa, vai ter uma conta ainda que eu preciso pagar ela. Gabriel, tem um problema lá em casa que eu ainda preciso resolver. Sim, irmãos. Não é um passe de mágica que as coisas vão se resolver na hora, mas você ainda terá a sua alegria no Senhor. A felicidade não é apenas a glória eterna, não é apenas ir para o céu. Jesus, ele não diz serão bem-aventurados, mas ele diz são. Bem-aventurados são os pobres em espírito. Amém, irmãos? O segundo ponto, que a bem-aventurança está em ser e não em ter. E aqui é um ponto muito interessante, que às vezes a gente lê e não compreende a palavra de Deus. O que Jesus, ele diz sobre ser pobre de espírito? Bem-aventurado é o pobre de espírito, são os pobres de espírito. O que Jesus, ele quis dizer com isso? E há muitos falsos ensinos, irmãos, que levam muitos cristãos a renunciarem os seus bens e literalmente se tornarem pobres, para assim serem abençoadas. Eu não me lembro o fundador dessa ideia, acho que é Francisco de Assis, se não me engano, mas é a ideia que é a teologia ao contrário da prosperidade, é a teologia da pobreza, e que é maldição você ter algo, porque quando você se torna pobre, quando literalmente você não tem nada de bens, você tem um mérito com o Senhor, você tem um ponto no céu, você agrada a Deus. Entende, irmãos, ser pobre de espírito, o que não significa? Não significa financeiramente. Muitos pensavam que renunciar às suas riquezas financeiras, abrir mão, ia dar mais créditos ao Senhor. Mas a pobreza, irmãos, em si não é um bem, como a riqueza também não é um mal. Porque assim como a riqueza, ela pode condenar alguém ganancioso, a pobreza, ela também pode denunciar alguém preguiçoso. Não é verdade? A própria Bíblia diz sobre o trabalho da formiga. Você vai se lembrar disso. E condena ali a preguiça. Uma pessoa, ela pode ser pobre financeiramente e não ser pobre de espírito.
Não confunda pobre de espírito com pobreza financeira. E também não significa pobreza espiritual. Pobre de espírito não é pobreza espiritual. Jesus, ele não está elogiando aqueles que espiritualmente eram pobres, pobres em fé, pobres em discernimento, pobres em confianças. Porque lá em Apocalipse, João ele exorta a igreja de Laodiceia, ele diz assim: vocês são pobres, miseráveis, cegos e nus. A pobreza espiritual não agrada ao Senhor. E não significa também timidez ou fraqueza. Timidez e fraqueza, irmãos, não são virtudes, mas são comportamentos que a própria Bíblia nos ensina a combatermos. Na verdade, quando o apóstolo Paulo ele diz que quando eu sou fraco, assim eu sou forte, na verdade, diante do Senhor, ele via que tudo aquilo que ele sabia, tudo aquilo que ele não era nada. E ele era totalmente dependente de Deus. Então essa palavra mostrava: Senhor, assim eu sendo fraco, assim eu não tendo nada em mim, assim aquilo que eu posso fazer, não sendo nada diante de Ti, assim o Senhor pode me usar. Então quando eu sou fraco, assim eu sou forte. Mas então, o que significa sermos pobres de espírito? Justamente isso. Significa esvaziarmos de nós mesmos, para assim nós sermos cheios completamente de Deus. Irmãos, entenda algo comigo essa noite. Esvaziar de si mesmo é uma virtude que talvez seja a chave para todas as outras. Quando Jesus ele começa falando sobre sermos pobres, ele inicia o seu sermão dizendo: bem-aventurados são os pobres de espírito. Então, bem-aventurado é aquele que se esvazia de si mesmo. Porque se ele começasse: bem-aventurados são os puros, certamente todos nós estaríamos perdidos. Mas ele diz: bem-aventurados são os pobres. E talvez essa virtude seja a chave para nós sermos puros e ser aqueles que choram. Porque primeiro, para você ser cheio de algo, você precisa se esvaziar. Para você ser cheio de Deus, você precisa esvaziar de si mesmo. Pois somente iremos chorar, irmãos, pela nossa condição, pelo nosso pecado, se reconhecermos que não temos mérito algum em Deus. Porque somente teremos fome e sede de justiça quando nós entendemos que nós carecemos, assim como nós cantamos: minha alma anseia de Ti. É quando nós entendemos que nós somos totalmente dependentes da graça do Senhor e carecemos dela. Então, ser pobre de espírito é esvaziar de si mesmo e se encher de Deus. Ser pobre de espírito é depender de Deus. O pobre de espírito não é aquele autoconfiante, não é aquele que sabe que ele não precisa de nada, que ele não precisa crescer, que acha que faz tudo o que é preciso e que não precisa de mais nada. Mas o pobre de espírito é aquele que reconhece que necessita de Deus, é aquele que reconhece que depende de Deus, e isto basta para a vida dele.
É aquele que reconhece sua total dependência em Deus e coloca nele a sua confiança. É aquele que sabe que dinheiro, riqueza, bens, neste mundo são coisas boas, sim, mas não significam nada. Mas Deus diante dele significa tudo para ele. Irmãos, e ao contrário do mundo, ser pobre de espírito é a verdadeira riqueza do homem. Amém? Amém. Ser pobre de espírito é a verdadeira riqueza. Porque observe, enquanto Deus ele exorta a igreja de Laodiceia, uma igreja que se considerava rica, e diz: tu és pobre. Ele elogia a igreja de Esmirna, uma igreja pobre, e ele diz: tu és rica. Conheço a tua tribulação, conheço a tua pobreza, mas tu és rica. Irmãos, por que nós devemos ser pobres de espírito? O porquê, enquanto nós não sermos pobres de espírito, nós seremos incapazes de ver as riquezas de Jesus em nossas vidas. Enquanto você não enxergar, assim como o apóstolo Paulo, ele enxergava a sua própria miséria diante do Senhor, o seu próprio limite, as suas próprias fraquezas, Cristo ele jamais será algo precioso para você. Aqueles que se sentem que estão suficientes, eles jamais terão sede. Aqueles que sentem que não precisam mais buscar, eles jamais terão desejo. Aqueles que estão cheios de si mesmos, jamais serão cheios do Espírito Santo. Jamais serão cheios de Deus. Aqueles que se sentem saudáveis, já estão bens, jamais irão procurar Cristo, que é o remédio, que é o médico para as nossas almas. Amém, irmãos? Enquanto você não for pobre de espírito, a Bíblia diz: jamais reinaremos com o Senhor. Porque o seu reino não é feito para autossuficientes. O reino de Deus não é feito para autoconfiantes. O reino de Deus não é feito para aqueles que acham que já sabem de tudo e não precisam de mais. Mas ele é feito para pobres de espírito. Amém, irmãos? Mas Gabriel, como saber então que eu sou pobre de espírito? Como saber que eu sou pobre de espírito? Irmãos, um pobre de espírito, diante de Deus, ele não tem nada para exigir, ele não tem nada para reclamar, ele não tem nada para questionar. Um pobre de espírito, diante de Deus, ele não procura outros tesouros para satisfazê-lo, a não ser uma experiência com Jesus. Um pobre de espírito, ele está desprovido de todas as vaidades deste mundo. É quando o nosso coração, ele deseja estar mais próximo do Senhor. É quando o nosso coração está disposto a abrir mão daquilo que está nos atrapalhando diante do Senhor. E finalizando, irmãos, essa mensagem,
ser pobre de espírito deve ser visto como a maior riqueza do homem. Você pode possuir muitos bens neste mundo e ainda ser pobre. E ser pobre de espírito é a nossa maior nobreza, porque Deus, Ele honra aquele que se humilha. Amém, irmãos? Deus, Ele honra aquele que se humilha. Deus, Ele exalta aquele que se humilha. E ser pobre de espírito é aquilo que acalma a nossa alma. Amém? Fique de pé. Irmãos, como nós temos andado diante deste mundo? Como nós temos nos portado? Será que é de uma forma digna, de uma maneira digna? Seu coração ele está cheio ou está vazio de vaidades? Seu coração ele anseia ou ele não deseja o Senhor? E na qual nós iremos cantar, ele diz a frase: quero beber do teu rio, Senhor, sacia a minha sede, lava o meu interior. Irmãos, que essa palavra ela possa se tornar realidade em nós. Que a cada instante você possa desejar estar em Deus. Feche seus olhos. Pai amado, nós te louvamos, ó Deus, por essa noite. Te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra. Te agradecemos, ó Deus, pelo Senhor ter falado, ó Pai, aos nossos corações. E compreendemos, ó Pai, que bem-aventurados são os pobres de espírito, ó Deus. E que diante de Ti, ó Pai, nós nos esvaziemos, ó Pai, das nossas vaidades, dos nossos desejos, das nossas vontades, ó Deus, para que assim nós possamos ser completamente cheios do Senhor. Que o Senhor, Deus, retire de nós comportamentos, ó Pai, atitudes, palavras, ó Pai, decisões que vão contra a Sua vontade. Que o Senhor retire de nós, ó Deus, aquilo que não Te agrada, ó Pai, para que assim, ó Deus, nós possamos encontrar a verdadeira felicidade que está no Senhor. Eu oro pela Tua igreja, eu oro pelo Teu povo, ó Pai, que no decorrer dessa semana, ó Pai, o Senhor esteja ministrando em nossos corações, através da Tua mensagem, ó Pai, através da Tua palavra. É tudo que eu te peço, ó Deus, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Louva o Senhor. Existe um rio, Senhor, que flui do Teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está neste lugar. Quero beber do Teu rio, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior.
és a fonte, Senhor. No início. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm no trono, águas que curam, que limpam, por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir entre as águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Amém, irmãos. Novamente, ó Deus, nós te louvamos, ó Deus, por essa noite. Mais uma vez, ó Deus, agradecemos pela tua palavra. E agora te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos leve de volta para nossos lares, guardados e protegidos pelo teu Espírito Santo. Seja com o teu povo, ó Pai, que essa semana, ó Pai, possa ser abençoada pelo Senhor. Que coisas, ó Pai, diferentes, ó Deus, possam acontecer, ó Pai, em nossas vidas, mediante um relacionamento contigo, ó Pai. Que possamos desejar, ó Pai, buscar a tua face, ó Deus. É isso que eu te peço, eu te oro em nome do teu Filho amado Jesus. Amém.